que eu tenho não é aquela edição que eu mandei para vocês, porque aquela é uma edição transformada em EPUB, então é diferente a paginação. Mas na edição que eu tenho, que é o formato maior da série André Luiz, quando eles fizeram o lançamento dessa coleção que eles denominaram A Vida no Mundo Espiritual, ela tem 58 páginas. Então, é alguma coisa assim extraordinária para os padrões dele. Se vocês se lembram, o nosso último capítulo não tinha esse número de páginas. O que revela isso? Revela uma dificuldade enorme de abordar um tema que ele faz questão de deixar. Era alguma coisa que ele ansiava muito, pela sua experiência anterior como médico, pelas informações que ele havia recebido em nosso lar, principalmente ao ter a oportunidade de ouvir falar daqueles lugares preparatórios da reencarnação e, particularmente, pela possibilidade de tomar parte em uma situação assim. Então, o capítulo é muito rico, ele é muito profundo em alguns pontos, particularmente na questão ligada à abordagem da própria reencarnação, do processo como ela se desenvolve. Depois, ele é muito profundo na análise das questões ligadas ao sexo, e aqui ele tem a chance de receber um ensinamento que é de uma beleza muito grande e que não aparece no livro Sexo e Destino. É interessante, porque a gente pensa que a questão vai ser colocada em profundidade lá, não que não seja, mas aqui o é. Então, o Alexandre é alguém com uma habilidade fenomenal para tratar um assunto dessa envergadura. E tem, naquele que eu acho assim, o ponto primeiro, e que nós vamos ter que passar por ele necessariamente, que é o da intervenção de um espírito com ascendência moral sobre a solução de um problema que envolva outros espíritos. É curioso, porque nós sabemos que o livre-arbítrio existe, porém, ele se faz condicionado por aquelas atitudes que nós tivemos. Então, a depender da nossa compreensão dos episódios pelos quais passamos, as nossas decisões podem ficar extremamente limitadas. E é justamente o que acontece com aquele trio que, de alguma forma, hoje tem o convite para a reparação e vai se mostrar arredio a ela, né? Com medo de enfrentá-la. Vamos voltar um pouquinho. Allan Kardec, Céu e Inferno, na construção da justiça divina. A desencarnação leva o espírito, num primeiro momento, a expiar, a arrepender-se, daquilo que fez. Né? Quando ele, livre da matéria, descobre que as atitudes que tomou são atitudes que, acima de tudo, o prejudicam, antes de prejudicarem a quem quer que seja, ele traz o arrependimento. O arrependimento é seguido da expiação, que nada mais é do que o remorso. Kardec não usa essa expressão, mas é nítido que ele está falando a respeito de remorso, porque a pessoa passa a remoer aquilo que fez. O primeiro movimento, não vou repetir, mas depois, e o que eu fiz? E descobre que o grande prejudicado é ele próprio. Daí o desejo da reparação. A reparação, com as nossas próprias atitudes, ela se faz em face da humanidade em geral. Nós não temos que nos ocupar
da pessoa A, B, C. Essa é uma questão de menor importância, porque se somos os grandes prejudicados pelas nossas ações, ao deliberarmos tomar atitudes que venham a demonstrar o nosso novo comportamento e que não será igual ao comportamento que tínhamos, os convites são imensos. Então, eu não vou voltar para sofrer determinadas consequências no estilo Maktub, né? Aquela coisa padrão, olho por olho, dente por dente. Isso, de certa forma, está suplantado por essa visão no sentido de ajustar-me com a lei de Deus. Então, eu venho para demonstrar boas atitudes. Mas e quando esta volta está relacionada a pessoas às quais eu diretamente prejudiquei? Esta era a programação de Segismundo. Nós vamos perceber que Adelino e Raquel, que haviam sido afastados pela atitude egoística tomada por Segismundo, e embora hajam sofrido na realidade espiritual, porque também tiveram comportamentos inadequados, ao não perdoar, ao expor-se e ter raiva daquilo que aconteceu, etc., etc., né? Os espíritos nos ensinam sempre a ter o perdão, a adotar o perdão como regra, porque sabe do grau de dificuldade que significa libertar-se dessa zona que nos atrela e nos impede de, ao menos, enxergar o que está acontecendo. Ficamos mesmo obcecados, obcecados. A ideia é sempre essa, perdoa. E olha, perdoa o teu inimigo. Por quê? Porque você não pode ter o mesmo comportamento que ele teve. Você precisa ser superior à atitude que ele está adotando. Não pode ser igual, porque ao ser igual não tem progresso nenhum para ninguém. Pois bem, de alguma forma, Sigismundo, não sei se aconselhado, isso não fica claro no texto, ele delibera voltar no convívio ou ao convívio daquele casal que ele houvera tão e grandemente prejudicado. E vai voltar numa condição que é a condição propícia a permitir dar e receber o afeto. Num primeiro instante, receber. Depois, se convenientemente influenciado, positivamente influenciado, ele será alguém que vai retribuir o afeto da filiação, sendo para com os pais a pessoa que nós imaginamos os filhos devam ser. Se conseguimos ter tal comportamento como filhos, é uma questão para a gente parar e pensar muito, né? O fato é que nós temos a chance, nesse instante, então, de ver duas pessoas que eram antagonistas, de terem uma barreira quebrada. Primeiro, por causa da nossa visão limitadíssima sobre filiação, né? O espírito na Terra ainda acha que o filho é seu e parte a vida inteira com esse propósito, né? Trabalha o tempo todo, não, é meu filho, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, é um monte de bobagem, porque espírito não gera espírito. O corpo precisa gerar o corpo porque são as condições materiais do planeta, mas o espírito não gera o espírito. E no princípio inteligente isso fica muito evidente, porque embora existam espécimes que tenham um relacionamento monogâmico, de dedicação familiar, de preservação, etc., a regra da maioria é o contrário. Então, há um apego daqueles que geram corpos em relação a eles, o que ajuda a compreender que é um caminho bom para tentar reabilitar pessoas que se prejudicaram. Porque você, então, recebe um afeto enorme, terá a chance de tributar esse afeto quando, na idade dos seus pais, na velhice, nas dificuldades que enfrentarem, você for o ponto de apoio. É muito importante que nós nos lembremos que há filhos e filhos,
aos que são dedicados, amigos, como há que são os espíritos que são. Né? Nós não podemos imaginar que alguém nos dê aquilo que não tem. Essa é uma experiência dura de ter, mas você acaba, com o passar dos anos, entendendo. Ninguém dá o que não tem. As pessoas dão aquilo que têm. O Sigismundo, então, escolhe um caminho muito doloroso. E esse caminho doloroso, que é proporcional mesmo à gravidade da sua ação, ele destruiu aquelas duas vidas, que, por se amarem, estão outra vez reunidas. Elas estão de volta, têm já um filho em comum. Quer dizer, nós temos um quadro cuja presença do Sigismundo vai exigir uma intervenção. E essa intervenção é moral. Tá? Essa é a parte importante da nossa conversa de hoje. É perceber o quanto o ascendente moral influencia nos processos de tomada de posição dos espíritos. Nós temos essa informação muito clara, bem trabalhada demais por Hermínio Corrêa de Miranda, quando nos fala dos tratamentos na desobsessão. Mas essa posição ela é bem fundamentada por Allan Kardec, que, ao perguntar aos espíritos como aquilo poderia ser revertido, de que jeito conseguir que pessoas que tensionam continuar a não praticar o bem poderiam ceder a esses impulsos, o ascendente moral. O ascendente moral é o único capaz de chamar o espírito à razão, né? Fazer com que ele pare os descaminhos em que insiste e se disponha a fazer alguma coisa em seu próprio proveito. Porque o ascendente moral, no caso aqui personificado em Alexandre, ele conhece a todos. Ele tinha uma dívida de gratidão com eles e diz: eu vou tentar, né? Vou procurá-los para conversar. Depois dessa explicação introdutória, né, eu queria chamar a atenção de vocês, então, por onde eu vou pôr o pé para a gente começar, que é, na ordem, o quarto parágrafo do capítulo 13. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação, e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então, é uma oportunidade que a lei divina nos dá de, primeiro, ser irmãos uns dos outros. Irmãos, o concurso fraternal. Eu vou ajudar. E mais, vou poder interceder por eles. Isto é, vou tirar as minhas preocupações para me ocupar daquelas que são as preocupações dos demais. Conversaram e, às 18 horas aproximadamente, eles chegam à casa onde se daria a reencarnação de Sigismundo. Está à porta o Herculano, que foi o espírito que impediu a ajuda de Alexandre, e faz ao Alexandre algumas considerações, né, que ele automaticamente atende com um pedido para que traga o Sigismundo para o trabalho da aproximação. Nós já ouvimos falar sobre esse trabalho, né? Via de regra, dizem os espíritos que, quando é possível,
aqueles que vão estar juntos em laços de família corporal são apresentados uns aos outros ou reapresentados. Evidente, quando esse é um processo tranquilo, quando nós temos ao nosso lado alguém que vai somar e vai nos ajudar, esse processo de reaproximação, acredito eu, dispense maiores cuidados. Mas quando se está numa situação assim, a coisa muda bastante, né? E o Alexandre, ao ser informado que o Sigismundo está lá, toma o cuidado de dizer, vamos lá e vamos encarar. Tem Adelino e Raquel tomando um café da tarde, há um pequenino, que o André Luiz identifica, é aquele que será irmão de jornada de Sigismundo, mas ali estava também Sigismundo. Dentro do mesmo ambiente onde a família, fisicamente, julgava estar isolada, tomando uma refeição comum a eles, nós percebemos a presença de um grupo enorme de entidades. E uma entidade em particular que tinha para com eles um certo problema a ser equacionado, né? André Luiz percebe Alexandre aproximar-se de Sigismundo, que o abraça chorando convulsivamente. O instrutor, à maneira de um pai, deixou que ele falasse aquilo que entendia oportuno. Nós não temos notícia sobre o que ele fala, mas vamos ver o início do trabalho de intercessão sobre o qual nos falou o Alexandre. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. E então, mandando que ele permaneça aonde estava, ele continua a animá-lo. Tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. E aí, nós vamos perceber pela primeira vez o que ia no íntimo de Sigismundo. Porque ele diz que tinha grandes obstáculos. Eu fui um grande criminoso. Vocês percebem que ele usa o superlativo várias vezes. Ele dá a dimensão daquilo que ele fez. Ele reconhece que o que fez não foi correto. É o padrão do arrependimento que agora se mostra sincero. Porém, é necessário avançar. É necessário encarar. E ele vai falando. Mas Adelino, apesar das promessas que fez, as esqueceu. E não quer perdoar os meus antigos erros. Alexandre diz, Sigismundo, por que você vai ficar envenenando o próprio coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação dele. Ele foi vítima da sua atitude, do seu ato impensado. Não encontraria, talvez, você as mesmas dificuldades? Tenha calma.
e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Isso é tão forte, cala tão fundo, que o Adelino, que havia demonstrado, o Sigismundo, que já havia demonstrado interesse em reparar, etc., e mais vendo a resistência, concorda. É hora de manter a calma. É hora de manter a calma. O Herculano intervém nessa conversa e o faz para dizer que o comportamento do Sigismundo é de muito abatimento, de muito desânimo. Ao que o Alexandre diz, é natural, né? Porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Sigismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Aí, ele resolve, então, chamar a atenção do André e também do próprio Herculano. Não acredito que o Sigismundo tivesse condições, até um momento mais além, de participar dessa observação, porque ele está ali mesmo num quadro de prostração, né? Ele sabe que precisa, mas, evidentemente, como todos nós sabemos, a hora de enfrentar o problema é uma hora delicada. Está em vias de vir esquecendo do passado, estar ao lado de gente que foi prejudicada por ele. E sabe que as vibrações de quem vai recebê-lo, notadamente a do futuro pai, não serão vibrações de carinho, de acolhimento. Até agora elas são de repulsa. Né? Por quê? Porque também Adelino não houvera exercido o perdão. Né? Estava de volta, mas o perdão é uma outra conversa. A presença de Sigismundo no ambiente faz com que a gente, então, fique sabendo que o clima entre eles não está bom. A desculpa que Adelino dá para Raquel é de que o negócio que ele esperava fechar não deu certo. Né? E você vai ter que viajar na próxima semana? Caso isso, sim. As respostas sempre secas, curtas. E como é que você vai se desculpar com a companhia porque não está dando certo o que você planejava? Nenhuma. Alexandre faz um gesto e, então, informa a todos. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Será a primeira de muitas abordagens sobre a vida a dois que o capítulo vai nos dar, esse extenso capítulo. Né? Ele começa falando assim, olha, sumiu. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Eu preciso que eles estejam bem, porque já vão encarar um problema sério, mas eles não estão bem entre eles, né? Vou tentar fazer com que a sensibilidade deles melhore. Vou tentar melhorar o ambiente do ponto de vista espiritual, porque, materialmente falando, estava aquela conversa típica de um casal que não tem assunto nenhum, tendo muitos por conversar, e o que fica mais grave,
está sob a influência vibracional de alguém que os levou no passado a um sofrimento que não aceitaram. Perceba que é uma conjugação de forças. Há todo um processo aí. E de onde vem esse socorro? Do pequeno, do filho que estava ali tomando a refeição com eles, né? É dele que Alexandre vai se valer para, a partir dali, tentar mudar o ambiente entre o casal. O menino pergunta: mamãe, mas por que o papai está tão triste? E ela: não sei, Joãozinho. Acho que ele está preocupado com os negócios, meu filho. E o que são negócios, mamãe? São as lutas da vida. Ele olha e diz: papai, fica alegre nos negócios. Fica assim, diz a mulher. E por que ficar triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a mulher então toma o caminho de esclarecer o jovenzinho. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança entende não entendendo, né? Porque ela acaba pegando no ponto mais forte. Que pena, né, mãe? Que pena. Ele é alegre lá fora, mas chega aqui para nós, ele não é alegre. Isto faz com que o Adelino sinta o recado diretamente, né? E o comportamento da mulher, que não foi o da agressão, mas foi o de retratar uma compreensão, embora triste, porque alguém que fora de casa é o amigo de todos e em casa não tem conversa alguma, certamente não é uma companhia agradável. Mas para não piorar ainda mais, ela põe algodões no meio de todos aqueles cristais. E isto faz com que o Adelino, voltando-se para o filho, e diz: que ideia é essa, Joãozinho? Não estou triste, não. Eu estou, aliás, muito satisfeito, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A mulher fica feliz, porque ela houvera conseguido, não atritando, colocar as coisas em panos piores do que já estavam. É quando então Alexandre entra. E entra sobre o menino de maneira direta. Você não quer rezar de noite comigo, papai? Ele olha para a mulher, para ele e diz: eu tenho tido muito serviço à noite, meu filho, mas hoje eu vou voltar mais cedo para acompanhar as tuas preces. Mas você já sabe orar sozinho? A mamãe me ensina todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, ele repete uma frase que ouviu da mãe. Uma frase que vai calar fundo mais uma vez no Adelino. Porque a mãe, ciente das condições pessoais em que o marido se encontrava, ela ensina o menino a não ter pelo pai a aversão. Meu Deus,
Guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Percebam que ela coloca o menino na condição de se precatar, se precaver daquele que era o comportamento usual do pai. E para não tornar a situação mais delicada, ela o ensina a orar pelo bem do pai, para que ele possa vencer as suas próprias dificuldades. Ela pede que ele tenha tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Puxa, você está adiantado, muito adiantado, né? Adelino, então, tem a coragem de dizer para a mulher: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, o preço. Eu mesmo não saberia definir meu estado de alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelo. E aí revela a razão. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A mulher diz: é melhor você descansar um pouco, né? E ele então continua: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. Mas os sonhos são sempre os mesmos? Diz ela. Sempre. Vejo um homem que se aproxima de mim, estendendo-me as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão do pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Nossa, que pesadelos terríveis e longos. Percebam vocês claramente a influenciação espiritual. Aquela influenciação que nos faz, no momento da libertação da vigília, em que temos a condição de voltar como espíritos que somos à realidade de onde procedemos, como é difícil nesse instante não conseguir ter a exata percepção de todas as coisas. Ele tem um sonho que se repete de alguém que o quer atacar pelas costas, parece que lhe mendiga ajuda, porém ele não confia em ofertar tal ajuda e não sabe entender. Com isso se fecha, fica mais distante, e é esse quadro que Alexandre tem pela frente na tentativa de equacionar. Se não quebrar essa barreira, pode ser que a reencarnação de Sigismundo, por imposição, seja dada e naquele mesmo ambiente. Porém, o que é pedido para o Alexandre é que, com sua autoridade moral, ele quebre essa barreira. Não vai conseguir fazer com que eles se amem naquele momento, porém vai conseguir fazer com que eles se aceitem e tenham uma experiência diferenciada.
Agora não é mais o sujeito que está chegando querendo a mulher com quem eu fui casado e que me mata para ficar com ela. E que depois com ela não permanece. Agora não. De tantas artes que eu fiz, a providência me dá a chance de ser recebido como filhos. Porém, receber alguém assim, em tais condições, exige uma dose imensa de renúncia e de aceitação. A simples aproximação, o espírito está ali, dentro da casa. É por isso que à noite, quando ele se desprende parcialmente do corpo físico, ele se depara com o inimigo, que vem a lhe pedir perdão, mas ele não consegue dar o perdão. Não tem como. Isso vai criando um círculo vicioso que traz desequilíbrio, traz desarmonia e certamente vai levá-la a ficar doente. Essa é a razão pela qual, então, quem os ampara pede a alguém que tem ascendência moral, ou tenta quebrar o galho, tenta resolver isso. É o que nós vamos ver a partir de agora. A partir de agora. Né? Nós vamos ter a chance de perceber um espírito trabalhando em benefício dos demais pelo simples desejo de servir. E o seu desejo de servir, aliado à sua condição evolutiva, é suficientemente hábil para permitir. Vem lá o episódio da volta, o menino vai orar com os pais, vai ser alguma coisa muito proveitosa, só que desperta em André Luiz algumas dúvidas, né? Ele quer saber por que tantos cuidados? Por que tanta gente elevada estava ali? Eles não podiam fazer serviços de outro lugar, de outra forma, delegar alguém? Eles não tinham poder sobre todos os obstáculos, né? O instrutor, então, conversando com Herculano, dá as respostas que André Luiz buscava numa sequência de perguntas. Não devemos e nem podemos forçar a ninguém. E precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Pede, então, a Sigismundo que mude a sua sintonia mental. Pede que ele passe a ajudar também com a sua vibração. Porque, afinal de contas, ele é o maior interessado naquele processo. E como nós vimos, ele estava se lastimando. E quem lastima perde grandes oportunidades. Se nós temos dificuldades no meio do caminho, a lástima é a última coisa que nós deveríamos fazer. Mas é a primeira que nós fazemos. E nós lastimamos até o fato de que, no nosso juízo pequeno e infantil, Deus nos abandonou. E é por isso que nós estamos passando por aquilo. Deus não gosta mais de mim, eu estou enfrentando isso porque ele... Imagina! Olha a pequenez da nossa capacidade de compreensão. A lástima, a pequenez, né? Esse comportamento como se nós fôssemos os esquecidos do universo, isso não é uma infantilidade. Ninguém é esquecido. Ninguém. As leis são as mesmas. E se temos condição de enfrentar as dificuldades que semeamos, na verdade, o que nos resta pedir é coragem, é bom ânimo. Para quê? Para passar por aquilo que foi nossa semeadura. Nós fizemos, prejudicamos, desejamos. Agora é hora de, com as oportunidades da vida, nos reabilitarmos. É difícil essa reabilitação ao lado de quem tanto prejudicamos? Não resta dúvida, todos nós sabemos. A vergonha que nós sentimos ao lado de pessoas com as quais nos desentendemos, quando temos que reencontrá-las e descobrimos que não estávamos certos, etc, etc, etc.
Tudo isso qualquer um de nós já experimentou. Agora, você imagina quando você é o responsável direto por ter destruído 3 vidas, 3 encarnações. A sua e a de um casal que se amava e que você resolveu interferir porque queria ficar com a mulher do sujeito e, para isso, você não hesitou em matá-lo. E depois, diante do desespero dela, você também não foi capaz de mantê-la dentro da sua proteção, porque, no fundo, não era isso que orientava os seus passos, e acabou deixando com que ela tivesse uma experiência amarga do final da própria reencarnação. Então, nós estamos diante de um quadro assim, de muita gravidade, e que não resta dúvida, acho que é bom que a gente pare e pense, é o quadro comum da nossa condição evolutiva. Nós podemos não cometer esses deslizes hoje, agora, mas o que fizemos no passado remoto? Que atitudes tivemos? Qual foi o nosso grau de tolerância, de compreensão? Então, de repente, os nossos débitos nos impedem de buscar amparo, de buscar resolver, porque a nossa cegueira é total. É o caso de Sigismundo, que agora quer, mas encontra o óbice na negativa do perdão. O sentimento que eles nutrem para ele é o sentimento humano, de certa forma, é até recomendado. Não seja bobo, não vai perdoar quem te prejudicou tanto. Ele merece pagar mesmo. Acontece que nós não somos o Criador. E o Criador, para nós, tem a atitude da benevolência, da aceitação. Aquela pergunta que Jesus recebe de Simão Pedro, que vem da orientação dos livros antigos do povo hebreu, de que um perdão deveria ser ofertado 7 vezes, para que a pessoa, então, não tomasse um rancor maior por quem lhe houvera prejudicado, tem um tratamento exponencial de Jesus. Não são 7, Simão. 70 vezes 7 vezes. Para que esse tipo de recomendação? Para evitar situações de constrangimento. Porque nós temos que avançar. Nós temos que evoluir. E, atados a lembranças difíceis, esse trajeto fica impossível. É como se tivéssemos as amarras em nossos pés, impedindo-nos de seguir. Então, temos que perdoar, sim. Ah, mas você vai fazer papel de bobo. Olha, não te importa o papel que eu vou fazer. O que importa é a minha consciência. Gostaria, e acho que aí nós teríamos evoluído muito, de não ficar ofendido. Mas a gente se ofende por cada bobagem, por cada besteira. E com isso se vincula. O que ele propõe para todos nós, Jesus, é esse completo esquecimento. Perdoa. Não prenda os seus passos, porque o seu caminho não é o dele. E todas as vezes que nós insistirmos em marchar ao lado de alguém cujas vinculações nos desequilibram, significa que nós permaneceremos no desequilíbrio. Então, o convite é muito claro, é uma atitude assim de completa emancipação. Evidente que nós não podemos agir de forma a prejudicar os demais. Agora, é bem prudente não nos prejudiquemos em primeiro lugar. Né? Ninguém deve fazer nada que possa trazer ao outro qualquer espécie de problema, de desserviço. Porém, o maior desserviço que nós nos fazemos é ficar vinculado a situações assim. Não, tudo bem, ficou, fez, aconteceu, vamos em frente. Eu vou em frente. Né? Não nos ocupemos
daquilo que não nos importa. Vamos sempre lembrar dessa advertência do Alexandre, que ninguém é forçado a nada, mas nós podemos nos libertar, né? Nós podemos nos afastar dali, daquelas situações que esses problemas traz. Junto com a prece que o menino faz, Alexandre também convida André e os demais a fazerem uma oração cooperadora. E ela vai se materializar com a conversa que terão com Adelino. Ele pede a Deus que ampare o casal e, em profundo silêncio, aqueles que estão ali ajudam a que o ambiente seja modificado por luminosas substâncias e, como um todo, elas se reúnem e são derramadas sobre o leito onde o casal vai se recolher para dormir. Raquel abandona o corpo físico naquelas irradiações luminosas. E, para André Luiz, ela está alheia àquela situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, uma velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando dizer havia sido a avó de Raquel. A anciã convidou a neta a permanecerem juntas em oração e ela aquece a isso com alegria. Mas ela percebe que não há só, não consegue perceber nada além da senhora. Ela olha para onde eles estão, mas espiritualmente não consegue divisá-los, né? André Luiz pede a Alexandre explicações e a gente vai aprender mais uma muito legal. Digo, esse capítulo tem tanta coisa que me assusta, porque ele diz para eles, não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção dela para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que o Adelino vai receber. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Olha que frase solta no meio de um parágrafo. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Ela vem fazendo tudo o que ela pode para o êxito do desempenho de suas obrigações que motivaram seu retorno ao mundo. Por isso mesmo, ela não precisa de advertência e nem de perturbação. O nosso caso são os dois, né? O André Luiz diz que percebe ali a manifestação da justiça divina, né? Essa frase, quem faz o que pode, recebe o salário da paz, tem tudo a ver com a história da consciência tranquila. É o que eu posso, e faço o que eu posso bem feito. É muito diferente de tentar fazer o que a gente não pode mal feito. Mas aquilo que a gente pode fazer e faz bem feito, pronto, nos traz a paz. Nós temos muito por aprender. E não dá para fazer tudo de uma vez, sejamos honestos. Quantas frentes temos que vencer, quantas dificuldades. Então, ela está ali numa condição de alguém que, olha, sossega, deixa ela para a gente. Quando Adelino sai do corpo, a conversa já é diferente, né? Percebe que ele sai de forma obscura,
tem muita dificuldade de se locomover na realidade espiritual, ele está angustiado, espantado, e aí André Luiz recebe de Alexandre a explicação. Você está vendo a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Porém, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino só vai poder ver o Sigismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. E ele não pode continuar porque o Adelino dá um grito. Ele identifica o adversário do passado. Ele tentava sair dali correndo. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de uma criança medrosa procurando um refúgio. E Alexandre, então, com autoridade amorosa, estende-lhe as mãos, das quais saíam fachos de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em razão das emissões magnéticas do Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e cai de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associou a prece do filho àquela visita. Ele estava vendo a estranha figura de Sigismundo e fazia intraduzível e a presença resplandecente do Alexandre. E, de alguma forma, tentava recordar do passado. Né? E pensa que Alexandre é um emissário do céu que veio para salvá-lo dos pesadelos. Ele está ali, então, de joelhos, soluçando, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O diálogo agora é fenomenal, porque Alexandre vai falar para todos nós. Tenha paz. E nós estamos te trazendo a paz em nome do Senhor. O que é que você teme? O que é que te incomoda? E ele diz: me livra desse pesadelo infeliz. Se foi meu filho que te trouxe até aqui pela sua oração, ajuda-me. Esse fantasma, mostrando Sigismundo, enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. E aí, então, a lição é a lição do perdão. Agora Jesus aparece assim totalmente. É assim que você recebe os irmãos mais infelizes? É assim que você se porta ante os desígnios supremos? Onde você pôs as suas noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte?
É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. E aqui também é outra frase, meninos, que eu já separei, não me lembro o número de anos, e que eu sempre busco voltar e pensar como alguém consegue, em meia dúzia de palavras, nos traduzir uma lição espiritual imensa, imensa. A tempestade é benfeitora. A dificuldade é mestra. O adversário, o instrutor eficiente. É tão profundo, mas é tão profundo, que dificilmente, na minha condição pessoal, eu consegui implementar esse conhecimento que é tão antigo para mim. Porque da tempestade eu reclamo. Eu entendo que não deveria estar nela, quando às vezes não tem outro caminho. A dificuldade é mestra, e a gente não quer dificuldade, quer facilidade. Mas é justamente na dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece. Por que é que quando a gente chega aos 60 anos, meu caso, as coisas olhadas para trás são compreendidas melhor? Porque nós aprendemos com as dificuldades, com as dores que tivemos que repassar. Quando jovens, a gente não quer a adversidade, mas hoje, quando chega na maturidade, olha para trás e diz: puxa, como foi bom ter passado por aquilo. Quantas bobagens eu deixei de fazer em razão daquele problema que surgiu no caminho. Mas você não queria ter passado por ele. Eu esbravejei, eu xinguei, eu blasfemei, fiz tudo que foi injustificável. Por quê? Porque o adversário é quem melhor nos instrui. E os adversários doem. Doem para valer. A gente não quer ter adversário. É por isso que toda aquela construção frasal anterior é a construção que nos anima. Quem não quer viver como eu convivo com vocês, que são amigos, alguns amigos queridos de tantos anos? É a melhor coisa que tem. Reencontrar cada um de vocês, abraçar, beijar, é a melhor coisa do mundo. Sabe, quem não se sente bem ao lado de pessoas que admira? Mas a vida não é essa. Nossos passos, se nos conduziram a ter a oportunidade de viver ao lado de pessoas que queremos bem e que nos querem bem, também nos levaram ao lado de pessoas que não nos querem bem e com as quais não nos damos bem. E onde está o equívoco? Nelas? É isso que a gente afirma. Mas não é isso que o Alexandre vem dizer. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Quer dizer, a caridade, então, é uma porta. Por quê? Porque nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. A caridade nos faz tomar uma atitude de benevolência porque nós ainda não temos o desprendimento de exercitar o amor.
Ele é muito duro, porque ele fala como um pai, é assim que André Luiz anota, mas um pai que não tem filhos para que o mundo crie. Um pai que sabe que tem o dever de encaminhar os filhos. E ele tem autoridade moral para fazer isso. Ele está ali na condição de quem sabe que pode ajudar, mas que não pode violentar. É por isso que ele chama a consciência o Adelino. E vai mais adiante. Veja esse pobrezinho que te pede socorro. Veja o estado de humilhação e necessidade em que ele está. Pensa você no lugar dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma, perdão, só porque você tem demonstração de sofrimento? Adelino, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do Pai. E como uma criança medrosa, Adelino diz para ele: eu tenho medo, muito medo. Existe alguma coisa entre esse homem de sombra e eu que me faz repulsá-lo. Eu acho que ele quer me roubar a vida, aniquilar a minha atividade, a minha felicidade doméstica, envenenar o meu coração para sempre. É evidente, né? André Luiz, na hora, descobre. Ele está voltando às reminiscências do passado. Porque o Sigismundo fez tudo aquilo. Mas não é hora disso. E o Alexandre, então, vai mais forte ainda. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, e vocês percebem que ele se vale da momentânea ignorância do outro, porque não tem plena recordação, a reencarnação nos faz esquecer as experiências do passado, felizmente. Elas estão ali. A aproximação faz desabrochar tudo. Mas ele está tratando o tema como, olha, é alguém do caminho que você tem que ajudar. É alguém que você tem que estender a mão. Mesmo que ele te procurasse na condição de um adversário, ainda que te buscasse como um inimigo feroz, você tinha que lhe abrir o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais nós chegaremos até Deus. De novo, Jesus. Você está na beira do altar? E para os hebreus, estar à beira do altar para deixar a oferta era o ponto alto da vida religiosa. Eles tinham o compromisso de ir ao templo uma vez por ano. Fazer o quê? A oferta. Você está com a oferta para ser entregue, tô. Você tem alguma coisa contra alguém? Ah, eu tenho. Larga a oferta e vai se reconciliar com o seu adversário. Ah, não, isso chocou. Chocou o farisaísmo, chocou o religioso, que não entendeu ainda a justiça divina. Porque se eu não estou bem com o próximo, eu não posso estar bem com Deus. Se eu não sou harmonizado com aquele a quem eu prejudiquei, com aquele com quem eu não me dou bem, o que interessará ao Pai de todos? Só a visão sectarista de que Deus tem privilegiados, que Deus gosta da religião A e não gosta da religião B. Mas isso é tacanhice do espírito que está na Terra.
O espírito mais elevado que teve aqui diz: esquece a religião, esquece a tua oferta, vai ficar de bem com aquele que você tem que ficar de bem. Porque enquanto você não ficar de bem, você não vai ter paz. Ah, mas e a oferta que eu entreguei não me leva para o céu? Só na visão tacanha dos homens que estamos na terra. Porque Deus é amor. Então, se eu não amar, não vou chegar a lugar algum. É totalmente claro isso no Evangelho. O que mais me enriquece, o que mais me ilustra, é lembrar que Kardec, na abertura do Evangelho, nos ensina que Jesus é a porta, mas o Espiritismo é a chave. É a chave que permite entender o que essa porta nos oferece. E Jesus foi muito claro: perdoa 70 vezes 7. Não faz oferta pensando agradar a Deus tendo um inimigo. Veja como as lições são claras. E agora, numa situação dessa, em que a gente vê um caso delicado, que é muitas vezes o caso que nós temos em nossas casas, em nossas vidas. Ah, não precisa ser nosso filho, pode ser nosso pai, pode ser nossa irmã, nosso irmão, pode ser um parente com que a gente teve que conviver em razão das circunstâncias da vida, pode ser um chefe, um amigo difícil, tanto dá, quantos prejudicamos e por quantos fomos prejudicados, quantos perdoamos e por quantos fomos perdoados. Na medida desse nosso exercício de compreensão, porque é de nós que deve partir, o nosso trânsito será amparado. Será, de certa forma, auxiliado. Por quê? Porque é uma nódoa, algo que nós estamos apagando. É melhor estar de bem, harmonizado, do que carregar um peso que não sai de mim o tempo todo, porque é um peso da alma. É alguma coisa que eu não tenho como me desfazer, como a gente se desfaz de uma roupa que não serve, porque está ajustado ao nosso modo de pensar. A nossa sintonia é profunda, como era dos dois. Equilibra o teu coração, diz Alexandre para ele. Aproveita essa oportunidade. Então me ajuda, pede Adelino. E ele, então, como sente que os dois estavam em condições agora de estar perto, aproxima na hora. Olha, esse aqui é o nosso amigo Sigismundo. Ele precisa da sua cooperação no serviço redentor. Eu quero que você lhe estenda as mãos fraternas em nome de Jesus. Sigismundo, percebendo que ele lhe estendera a mão, toma a iniciativa de pedir perdão. Perdoe-me, irmão. O Senhor vai recompensá-lo pelo bem que me faz. E ele, então, colocando os olhos, como que se pudesse tirar as sombras do desentendimento, diz: serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se e lhe beijou as mãos. O ato espontâneo conquistou Adelino. Não podia ser mal um espírito angustiado e triste que lhe beijava as mãos com veneração e carinho. E André Luiz diz que viu, então, um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino se desfazia de pesadíssimas nuvens e lhe mostravam as características luminosas. Eram irradiações suavíssimas, mas que agora mostravam a sua personalidade. Ele era um espírito elevado e nobre, mas que não fora capaz de vencer-se a si mesmo
num episódio que o marcou tão profundamente. Herculano conversa com André Luiz discretamente para dizer: o perdão foi sincero. As sombras do ódio foram dissipadas. Louvado seja Deus. Abraçados aos dois, Alexandre conversa, reanimando-os com sabedoria, com ternura. Pediu ao esposo de Raquel que descansasse, dispondo-se a sair em nossa companhia. Os dois voltam ao corpo, impulsionados por amigos espirituais, e Alexandre, então, comenta: com auxílio de Jesus, a nossa tarefa foi executada com êxito. Na próxima semana, a reencarnação vai poder se iniciar definitivamente. Nós viremos aqui e vamos ajudá-lo, disse Gismondo. Não receie coisa alguma. Alexandre dá as instruções finais que, de certa forma, nos remetem àquele capítulo precedente sobre a preparação do novo organismo que o espírito terá. Evidentemente, nem Adelino, nem Raquel, nem Sigismundo estiveram no laboratório onde trabalhava Manassés, lá em nosso lar. Porém, nós fomos desde o começo informados que o poder da intercessão daqueles que nos querem bem é forte demais. E na nossa incapacidade, presos a compromissos de natureza moral, em zonas umbralinas, espessas, de difícil acesso, nós somos amparados por aqueles que nos querem ver avante, numa nova experiência exitosa. E ele então diz: eu olhei o gráfico do organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro e vi que as imagens da moléstia do coração que ele vai ter só chegarão na idade madura e serão a colheita da falta que ele cometeu. Percebam a justiça divina. Por que essa leitura rápida? Bom, se ele matou alguém com um tiro, como foi o caso, ele vai morrer por um tiro. Isso é muito pequeno. É muito pequeno. A gente não pode repetir essas bobagens. É pequeno demais. Ele vai ter uma moléstia cardíaca, mas na maturidade. Na maturidade. É uma maneira de certa forma, ajustar, porque ele feriu a duas pessoas e as feriu de maneira uma a levar à desencarnação e a outra a experimentar um sofrimento imenso, sem ser reconhecido, mas intuída a sua presença, ele deu o seu pedido de perdão, mas recebeu a promessa da amizade. E a amizade é o maior tesouro que nós podemos ter. Vou ser seu amigo. Certamente foram pais, estão sendo, se ainda reencarnados, não acredito pela data que isso talvez seja possível, mas hoje Sigismundo é alguém maduro. Não acredito que nós estejamos de dois espíritos que tenham tido uma vida plena de harmonia, como nós não as temos. Mas o desejo de ajudar era sincero em Adelino, tanto que tem a companhia dele na condição de um filho. E o arrependimento do Sigismundo era grande. Alguém, então, intercedeu por eles. E no quadro de Sigismundo,
ele diz, é por aí que funciona. Ele vai ter grandes perturbações dos nervos cardíacos, principalmente naqueles que têm o papel de nos dar o tônus vital. Mas é necessário que você lhe faça ver, e é a incumbência que o herculano terá, que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, elas não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos da verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece firme, viva no coração do homem, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Nós vamos voltar no dia da ligação inicial de Sigismundo com a matéria bruta. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. André Luiz vai coberto de dúvidas e quer vê-las todas equacionadas por Alexandre, né? E diz, escuta, peraí, não era mais fácil ligar na hora? Por que fica esse carinho com o Adelino se ele já podia ter satisfação de ajudar? A gente não tinha poder para quebrar essas resistências. Olha, veja aonde ele chegou, né? Aonde ele chegou. Bem nós. E André Luiz é a nossa estrutura. Já pega o atalho. Já vamos lá, escuta aí, vai reencarnar agora. Se liga aí. Perdoa esse cara que não tem jeito, é no tapa. O Alexandre olha para a cara dele e percebe o quanto é pequena a nossa compreensão. Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. E cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. No caso de Sigismundo, unido a ele, em processo
ativo de redenção, nós não poderíamos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino vai ter aí uma semana para emitir forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. André Luiz, então, descobre naquele ensinamento uma logicidade imensa, imensa. Né? Não é possível tanto conhecimento assim. Ele arrebenta com dúvidas, né? E isso fica muito claro. Não, continua Alexandre, e é aqui que eu vou fechar, porque o outro já é parte do nosso próximo encontro. Não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço, André. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendemos aos imperativos reais da própria vida. Atendemos aos imperativos reais da própria vida. Então, amar, acima de tudo, é uma sintonização que nós conseguimos manter com o nosso Criador. Na epístola que João escreveu, em que ele sintetiza na frase Deus é amor, nós encontramos toda a fundamentação desse tipo de observação que foi feita aqui. Não adiantaria impor. O melhor foi amar. Amar ao Adelino, amar ao Sigismundo. Dar a eles a demonstração de afeto, carinho e proteção. Tentar fazer com que eles, de si próprios, removessem essas nódoas que os impediam de estar perto. Veja o desequilíbrio que ele tinha. Agora que desapareceu, e que ele vai poder, inclusive, ajudar no processo, porque seu organismo não vai ter embaraços, vamos deixar que, num tempo razoável, eles possam dar início a um processo em que a gente vai acompanhar de perto. É o nosso próximo encontro, para o qual, né, convido vocês a estar, já que, através desse estudo, a gente vai